Olá, bem-vindos ao meu lado aqui, dividindo mais uma vez essa mesa redonda, o presidente da Associação Comercial, Paulo Cavalcante, que também é escritor e empresário. Bem-vindo, Paulo, Obrigado. de novo. Olá. E ao meu lado aqui, nós temos dois líderes, né? O líder da Associação Comercial da Bahia, que é o presidente, e Rosenberg Pinto, deputado estadual, líder do governo e também da maioria. Um legislador muito respeitado no parlamento e também muito benquisto, e está aqui com a gente nos prestigiando hoje, em pleno recesso parlamentar, Paulo, vale lembrar, porque o parlamento está em recesso, mesmo assim os deputados estão trabalhando, e o deputado está aqui nesse período eleitoral. Então, o senhor estando aqui, deputado, é um grande prestígio para a gente, porque a gente sabe o esforço que o senhor fez para estar aqui prestigiando a gente. Então, obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho no parlamento, que eu acompanho, eu sou da Assembleia Legislativa há 22 anos, essa apresentadora lá. Então, é uma grande honra entrevistar fora do parlamento aqui, nessa casa tão bonita e tão histórica, que é a Associação Comercial da Bahia. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço. Na realidade, fiquei muito feliz em poder estar aqui. Primeiro, rever Paulo, dos idos do Polo Petroquímico de Camaçari, e também aqui essa casa, porque eu, quando estive dirigente da Petrobras aqui na Bahia, nós fizemos um trabalho no sentido de manter essa grandiosidade que é essa casa aqui do comércio, e fantástica, e a gente precisa fazer um trabalho para que mantenha com essa pomposidade, Esse patrimônio histórico, patrimônio né, histórico deputado, da da Bahia. Bahia. Da Bahia. Deputado, vamos iniciar falando um pouco a respeito da sua vida. Antes, a gente aqui nos bastidores, a gente conversava, né, Paulo, o senhor falando sobre a sua vida, como foi o seu início. Muita gente conhece o deputado estadual Rosenberg Pinto na liderança do governo, na liderança ali da maioria, sempre ali no plenário, coordenando são 42 deputados do governo, é isso? 44 deputados da base do governo, que não deve ser fácil administrar todos ali, cada um com seu pensamento, né? Cada um com seu poder de voto. Mas como foi que o senhor iniciou a sua carreira? O senhor já foi motorista de táxi, já foi feirante também, deputado? Não, primeiro feirante. Primeiro. Na realidade, eu recebi um presente de dois padrinhos meus. Me deu R$10, 10 cruzeiros, não me lembro exatamente o valor. Estou com 68 anos, então tem muito tempo isso. E eu comprei, e recebi do outro também, mesmo valor, e comprei uma barraca para botar na feira, porque eu já trabalhava na feira, Paulo, lá em Tororó, ajudando a uma pessoa que eu chamava-se Milton Cafezinho. E ele matava porco e vendia na feira aos sábados. E aos sábados eu ia trabalhar com ele. Minha primeira experiência profissional. Depois eu vim aqui para Salvador e fui trabalhar como motorista de táxi. Tinha uma senhora que tinha uma frota de táxi e eu fui trabalhar com o carro dela. E depois comprei o meu táxi. Acredito que quando eu comprei o meu táxi era 1976 e tal, eu acho. E ainda ontem eu fui com um motorista lá da Assembleia, trabalha comigo para determinado local, e ele não sabia onde era, e eu fui explicando. Você sabe tudo. É que quando eu fui motorista de táxi, a gente não tinha aplicativo. A gente decorava o caminho ou se perdia. E era difícil perder na época na Sossuarana, no Beru. Imagina, hoje tudo mais fácil, né, deputado? Tudo mais fácil. Mas comecei assim. Depois eu fui a Brasília trabalhar na construção civil. Fui trabalhar com Joaci Góes. Na realidade, ele não trabalhava. O Joaci Góes que é ouvindo, ele não trabalhava. Quem trabalhava era você. Quem trabalhava
éramos nós. E o gerente, o geral, era Gileno, que nasceu na minha cidade, Itororó, hoje é um grande empresário da área da construção civil em Vitória da Conquista, e ele me levou em 1974, fui trabalhar em Brasília, e depois ainda dei uma pinceladinha aqui, quando voltei junto com Gabriele, certo? Na Tribuna da Bahia, certo? Lá na Tribuna da Bahia. E aí eu fiz 79, eu fiz um concurso para a Petrobras, e a partir de 80 eu fui trabalhar no Polo Petroquímico de Camaçari, numa subsidiária da Petrobras, que era a Nitrofértil. Exatamente. Certo? Que Paulo me Que Paulo. botou muito para carregar tonel de Hipoclorito de sódio, chegar junto para da clorato de refrigeração. É isso mesmo, E o né? pior, né? Mas depois eu dei um jeito de colocar um tanque lá na Nitrofértil, e aí a gente precisava já do tanque direto para não precisar carregar essa. Eu me lembro, tem que ficar em cima. Exato. Mas tinha uma outra coisa que você me deve muito, Sim. que eram os cilindros de cloro. Tá, tudo ideia. O cilindro de cloro, você tinha que puxar no torno, em cima da tralha, aí você puxava na tralha. Mas isso tudo era manual ou tinha alguma Manual. Era tudo? Manual. E o meu chefe era um cara que jogou no Bahia, muito tempo, Mário da Nova Bahia. E ele... Eu brigava muito para poder tentar botar um motor e tal, porque você tinha aquela tralha ali, você podia colocar um motor para vir até a ponta e tal, outro motor para subir, né, ao invés da gente ficar na corrente com trabalho, porque ele dizia que aquilo era trabalho, certo? Para quem tinha tino para aquilo. Que é para quem tinha força. Força. E eu trabalhava e às vezes 1h da manhã, meia-noite, estava ali subindo, porque você tinha 3 períodos de cloração, das 7 às 9 da manhã, a gente ajustava o cilindro, certo? Você tinha um equipamento ainda muito rudimentar, hoje é tudo muito automatizado, muito mais fácil, certo? E nós clorávamos nesse período das 16 às 19 e da meia-noite às 3 da manhã. E a gente fazia também o equilíbrio com hipoclorito de sódio. Exatamente. Então... não esqueceu de nada, não. Tá com tudo na cabeça. Então, foi muito bom e tal, um aprendizado, mas aquilo, Paulo, me levou a repensar um pouco isso que você fala. O papel das empresas, o papel social das empresas. Olha que era uma empresa pública. Empresa pública. Petrobras. Mas era um público apenas do ponto de vista do resultado, mas do trabalho, certo? Era um trabalho muito rudimentar. E nós lutamos bastante para que o polo petroquímico chegasse ao processo de automação que chegou. Isso, na minha opinião, também nós conseguimos isso com lutas, com movimentos, para poder melhorar as condições de automação, mas o empresário lá atrás é que ganhou com isso, porque o processo de automação deu uma melhorada do ponto de vista do resultado. Deixa eu até aproveitar a fazer aqui 2 defesas interessantes. Uma, porque Joacir Góes devia trabalhar, viu? Porque para ele conseguir essa obra lá, ele deve ter trabalhado muito para conseguir a obra. E a outra é o seguinte, a oportunidade que o polo petroquímico deu para a Bahia, né, vale a pena de fazer uma reflexão juntas, você veja bem. Porque, na realidade, foi de luta muito grande para saber onde se instalaria os polos petroquímicos, que eram o tripartite, você vai lembrar, que era exatamente, né? Petroquisa, Norquisa e, normalmente, uma empresa brasileira. E a gente teve, eu, no caso, também, como todo mundo sabe, você sabe também,
Também com a história muito parecida, o que eu acho bacana, que eu estou achando muito legal nessa oportunidade que eu estou tendo de aprender aqui cada vez que eu converso com cada um de vocês, é espetacular, é você ver a história de um Luiz Mendonça, você vê a sua história, você vê a história de a minha história, de um Teobaldo, a de tantas e tantas pessoas. Jacques Wagner tem a história dele do aço fúrico também, né? Que ele queimou o rosto com aço fúrico e tal, no polo de Camaçari. Ele trabalhava na nitrocarbono. Nitrocarbono, né? Exatamente, que também fazia aço fúrico, como a cara de Matache também, que era tradicional, tinha a sulfábio ali perto para debaixo de enxofre, então ainda bem. Mas às vezes aqui que interessante. Começa em 77, 78, a implantação do polo de Camaçari. Você vai para Brasília, depois você está na Bahia. Na Bahia, a gente trabalhando no polo de Camaçari. Vai eu, né, um filho de chofer de caminhão, professor primário, também. Eu que estava ali vendendo, já vendi, como eu disse, o pessoal sabe, carreguei litrão no lixão de Salvador, papelão velho, que também já vendi verdura, livro, porco também, que você vai contar a sua história do porco que você acabou de contar, né, que você trabalhava. E aí eu vou e descubro no polo de Camaçari essa oportunidade que você está contando. Na realidade, quando eu vejo o polo, essa dificuldade, toda essa dificuldade, eu comecei a prestar serviço. Então, em vez de a gente levar as bombonas, a gente começa a alinhar com a Copene, que estava no nitrocarbono, nitrofértil, todas essas fábricas aí. A gente colocava, tinha a CQR, que era produtora de cloro dentro do polo, mas a CQR não tinha o serviço. Isso proporcionou o serviço e a partir daí a gente transformou a Sazil, a distribuidora Sazil, na maior distribuidora, na terceira maior distribuidora de produto químico do Brasil. Graças ao... Então, como o Polo trouxe oportunidade, o desenvolvimento econômico, as indústrias trouxeram oportunidade, essa reflexão que eu estou fazendo aqui junto com vocês. A oportunidade de surgir hoje espetacular governador, senador, líder de governo também, Jacques Wagner, um craque, né, que eu tenho, já disse aqui 10 vezes, que para mim é um dos políticos mais equilibrados e maravilhosos. O Rui veio de lá também. Você, com a sua experiência fantástica, e eu fiquei mais feliz ainda, porque, por exemplo, você usou meu produto, me ajudou a ganhar dinheiro, se eu puder aumentar, crescer e deixar de ser vendedor de solução de bateria água destilada, né? Você vê como é que é. Então, isso trouxe desenvolvimento em todos os setores. E você está certo quando diz que a automação, e a gente tem outro desafio agora, que é a inteligência artificial, né, que vai ser outro desafio imenso nessa luta da preservação da dignidade do cidadão, do empregado, do empregador e do empregado, a relação, porque quando você veja que você dilui bastante Norquisa, Petroquisa e outra empresa, como você mesmo colocou, esse afastamento, né, e da falta de tecnologia, de conhecimento, leva a essa situação cada vez mais difícil para o ser humano. Eu me lembro que o saco era 50 quilos, saco de cimento, depois foi obrigado a ser 25 quilos. Né? Então, essas questões fazem parte da evolução da história nossa. E hoje nós estamos exatamente tendo o privilégio de, com mais idade, né, 68, eu com meus 65 anos, mas aqui hoje não faz diferença mais nenhuma, né? Lógico. Mas exatamente a gente efetivamente ter a oportunidade de contribuir, de ver que é da nossa conta, né? Por isso que a gente está aqui provocando, de ver de que forma que a gente pode contribuir mais, todos nós, para melhorarmos a nossa nação, que no fundo a gente tem uma nação brasileira e tem o privilégio, né, de morar em um dos países com mais sorte, com mais riqueza que a gente tem. É verdade. Né? Então, essa reflexão que eu quis fazer, mas por favor. Não, mas eu acho. O polo petroquímico deu para a Bahia, e eu escrevi isso, um artigo que eu fiz na Universidade Federal, muita coisa, e um deles foi a transformação de uma visão dos movimentos sociais, principalmente o movimento negro na Bahia. João Jorge foi do Polo Petroquímico de Camaçari. Pronto. Pegando ele como exemplo, a maioria dos blocos afros e dessas organizações, certo, foram oriundas das pessoas que vieram ou da Petrobras ou do Polo Petroquímico de Camaçari. Enquanto muita gente usava o dinheiro e a gente ganhava acima da média naquele período, no polo petroquímico, muita gente para comprar casa na praia e tal, né? Essa
turma começou a organizar o movimento negro no estado da Bahia. Então, o Ileaê, o Olodum, certo? O polo petroquímico tem uma importância na construção dessas instituições, porque essas pessoas foram para lá, se estabilizaram do ponto de vista inicial e depois saíram para montar essas organizações ou acontecer de forma paralela. Mas o objetivo delas ali foi ter um espaço para ganhar uma granazinha e essa grana foi revertida nessas instituições que cumprem um papel social relevante. Quando eu estava na Petrobras, fruto exatamente disso, nós ajudamos a construir a senzala do Barro Preto, do Ileaê, com a sede do Ileaê, que para alguns é apenas um espaço para presenciar um espetáculo cultural, mas para aquela população ali tem escola, ali tem escola de formação, de construção de instrumentos, de percussão, ou seja, é uma oportunidade, um processo de inclusão. Então, o polo petroquímico cumpriu diversas tarefas. Então, eu tinha um professor na universidade chamado Milton, e ele era um estudioso do carnaval. E ele me pediu para escrever como o polo petroquímico, através dessas instituições, influencia no Carnaval de Salvador, porque esses blocos afros é que dá uma visão, dá um olhar cultural à participação desses blocos nas estruturas do Carnaval de Salvador. Então, é uma outra visão. E eu conversava muito com Wagner sobre a elite brasileira, nossa elite empresarial, que eu acho que se hoje traz um debate, uma discussão extremamente rica, importante e moderna. Ou seja, por quê? Porque a elite brasileira, ela pensou o tempo inteiro, uma grande parcela dela, lógico, tem as exceções, você é uma exceção, de ganhar dinheiro, botar seus filhos para estudar no exterior, morar às vezes no exterior, ter aqui eu ganho dinheiro, mas eu vou gastar, vou investir lá. E é um erro, porque aqui é o nosso país. Nós precisamos, para além, certo, de ter esse resultado econômico para os investimentos que foram feitos individuais ou familiares, mas nós precisamos cuidar da sociedade, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente se relaciona, é aqui que a gente ganha dinheiro. Então, por que eu acho que a responsabilidade para isso é apenas do governo? Porque quando a gente fala de Estado, o Estado é um conjunto das instituições que as empresas, as famílias, tudo fazem parte do Estado. Maravilha. Mas eu concordo, se você me permitir, eu queria até que Nelson, pega meu livro lá também, por favor, o livro. Pega meu livro ali, onde é que está em cima? Pega meu livro. O livro está em cima, pega ele para mim. Eu colocar o seguinte, eu concordo exatamente, é isso que é da nossa conta, é exatamente isso, é o que eu estava colocando, é exatamente entender, se entender como a democracia, que eu falo democracia participativa. Você está concordo, e essas reflexões é que eu trago no livro, e aí da nossa conta, reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora, pode me dar aqui, que o pessoal tem, né, que eu trago, que eu, com certeza, vou ter o orgulho e o prazer de tocar a nossa conta, reflexões, que ele coloca claramente o seguinte, exatamente o que eu coloco é o seguinte, a gente precisa entender que falhamos na nossa não ação, né, ou seja, nossa não participação, nossa não aproximação e contribuição, que eu chamo de harmoniosa, com as instituições públicas, com o poder público, com os nossos políticos, para juntos construirmos a sociedade que nós pactuamos em 88.
88, nossa Constituição é sim a mais moderna em 88, é sim cidadã, prevê, está no artigo 3º, no artigo 5º, já fala da discriminação que não pode, já fala que todos nós somos iguais, independente de raça, cor, credo, tudo já está lá previsto. Nós já falamos de que nós todos somos um país, uma nação, que mora aqui, pode ser estrangeiro ou brasileiro, morando na nossa nação, que tem direito a tudo, propriedade, iniciativa privada, liberdade de expressão, liberdade de livre iniciativa. Está tudo colocado na Constituição Federal, na nossa República. Prática. Agora falta isso aí que você colocou. Inclusive, tem uma fala que você disse que é importante, que eu digo o seguinte, eu até provoco isso. Ora, você, isso não está no meu livro não, tá? Porque esse aqui foi depois. Mas você fala logo, pessoal, olhe, se eu torço para o Bahia, eu torço para o Vitória. Ou torço para o Palmeiras, vamos botar Bahia e Vitória, que é aqui na nossa terra. Aí o cara pode cair para a 3ª divisão. Ele continua dizendo, não, eu sou Bahia ou eu sou Vitória. O técnico, um escândalo de qualquer coisa que desvio de dinheiro, seja o que for, pode acontecer com o presidente ou com qualquer outra entidade, não, eu sou Bahia ou eu sou Vitória. Se o time perde, quer para a 3ª divisão ou a 2ª, o cara vai para o aeroporto, esperar o time chegar, com placa, querer bater em jogador, querer bater em técnico, porque o time dele caiu para a 3ª divisão. Ele vai lá, pega dinheiro e dá para o time se recuperar. Ele não deixa, porque eu não vou servir a folha, eu não vou tocar para o Bahia, eu não vou tocar para o Vitória. É capaz de matar um outro numa briga na rua com churrasco, com espeto de churrasco, né? Como aconteceu em São Paulo. Agora é interessante, você acabou de dizer, qualquer um brasileiro que começa a ter um pouquinho mais que chama de rico, no Brasil, rico é acima de 20 mil reais, né? 20 e poucos mil reais é o que chama de rico no Brasil. Mas qualquer um que consegue falar, não, meus filhos eu vou mandar para o exterior. Não, eu vou conseguir me repatriar para ser passaporte português, eu quero ser italiano, eu quero ser espanhol, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero sair daqui. Né? A imigração de Minas Gerais, por exemplo, que é um dos estados que mais migra para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, o pessoal fugindo, quer para os Estados Unidos, quer para os Estados Unidos. Agora, quando você está na faixa de Gaza ou em qualquer outro país, que as bombas começam a explodir na nossa cabeça, aí a gente lembra que é brasileiro, que é patriota, que é nacional, que quer voltar, manda o avião da FAB buscar e a gente fica aqui chorando, esperando, tomara que eles consigam. É verdade. Esse país é nosso. Esse sentimento de pertencimento que a gente tem pelo nosso time de futebol, a gente precisa começar a ter educação de autoestima cidadã, de inteligência cidadã, amadurecimento cidadão, para que a gente tenha para o nosso país. Vou transformar ele aqui, não tem melhor país no mundo para morar, mas aqui você tem que transformar. Se você não acredita, se você deixa de acreditar e não participar, outro que eu digo é o seguinte, a gente não quer descer nem para as reuniões do nosso condomínio. A gente reclama de tudo em grupo de WhatsApp, a gente reclama de tudo, mas a gente não desce para contribuir com o síndico. A gente não desce, só desce para reclamar. Quando desce é para reclamar. Então, essa cultura nossa tem que... E é isso que eu provoco. É por isso que você colocou, e colocou muito bem, concordo com você. E esse chamamento eu faço para os presidentes das associações empresárias produtivas de todo o Brasil. Lógico. Eu estou dizendo, gente, você não pode olhar só o segmento, só a sua área, só o seu umbigo. E se você não entender que todo o entorno nosso, que é toda a nação brasileira, que a gente não vai ter nunca, claro, que eu não estou dizendo que a gente vai ter uma sociedade perfeita nunca. Nenhum país do mundo, a economia estatal mostrou que o Brasil é a maior diferença, porque os ricos representam 1% e não sei o que 10% e muita desigualdade. Porque senão vai ficar todo mundo acomodado. Mas quando você vai para o melhor país, Claro. o melhor que tem pequeno e mais é 30%, 35%. Então, quer dizer, sempre vai existir isso. Agora, a gente não pode querer, óbvio, nem unanimidade, nem perfeição. Mas que a gente merece, que a gente faz por merecer, tem que fazer por merecer um país melhor, a gente faz. E essa aproximação com as pessoas que nos representam, como eu estou falando aqui, é o objetivo desses nossos encontros. É o que a gente quer fazer. E quando a gente chega e vê tanta coisa igual, tanta coisa boa, e tantas histórias que pode ser tanto de uma pessoa que teve hoje, como tem, uma história brilhante como representante político nosso, como você tem, como Jacques Wagner tem, como tantas pessoas têm. E do lado de cá, você vê empresários também com a mesma história, só que o caminho dele, um foi para empreender, o outro foi para a política, o outro foi... E assim por diante, cada um tem um talento e faz o que deseja, que Deus deixa ele fazer, de forma que ele fique feliz onde ele está presente, o que ele está fazendo. É essa a intenção nossa, a intenção
do podcast é da nossa conta. A intenção da Associação Comercial da Bahia Bicentenária, a intenção do Paulo Cavalcante, da Fundação Paulo Cavalcante, é esta: é buscar caminhos verdadeiros, atuais, modernos, como você colocou, né, como a gente está fazendo também aí, com um acolhimento, como, aí vem uma pergunta, uma provocação e um pedido de ajuda, que eu venho fazendo. Nós temos um código de defesa do contribuinte, um código de defesa do pagador de imposto do contribuinte, que vai ser regulamentado também no governo federal. Mas aqui no nosso estado, a gente ainda não conseguiu aprovar ele, apesar de estar anos a FIEB tentando, aqui nosso querido Marcelo Nogueira Reis participando, e outros advogados famosos da Bahia participaram, construindo em várias mãos, não foi feito uma mão só. De novo, tivemos agora com o Eduardo Salles, o deputado estadual Eduardo Salles, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes. Ele disse: vou tirar também que ele vai vir aqui também, já foi convidado, para tirar, para a gente olhar e como que a gente faz isso. Mas o meu maior interesse neste código é porque ele tem uma previsão de uma comissão mista. Onde existe a comissão mista, é exatamente qual a comissão de tudo que existe que a gente tem, que a gente participa? Da sociedade civil organizada, dos poderes públicos, do governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento, das outras secretarias todas, e tem também das associações discutindo, planejando o desenvolvimento social e econômico do Estado da Bahia. Então, quando eu pensei lá atrás, que eu falei para você da comissão, que existe a certificação, que a gente conversou um pouco antes aqui que não está gravado, acho que a gente conversou um pouco antes aqui, da certificação da gestão da função social da empresa, que tem função social, eu pensava, se eu fizesse uma comissão, onde as empresas associadas tivessem essa ideia do acolhimento que eu lhe falei, do empresário informal, trazendo ele, isso sim que é inclusão. E além de a gente fazer isso, a gente ainda tem uma relação próxima, harmoniosa, contributiva, como eu falo, para a gente discutir o que é melhor para a gente ganharia. Que ajudaria a diminuir esse afastamento, esse salve-se quem puder, esse cada um olhando para o seu próprio umbigo. E o que você disse também, que é a classe, concordo também com você quando diz que mais pode fazer, eu digo todo santo dia isso aqui, quem mais pode fazer pelo nosso país somos nós que menos precisamos de educação pública, saúde pública, moradia. Somos nós que mais podemos fazer segurança pública, somos nós. Então, se a gente não entender que nós somos minoria, e que essa minoria é, sim, da nossa conta e responsável pela transformação, a gente não cresce. Essa minoria, ela detém uma capacidade econômica que interfere significativamente para ajudar na solução dos problemas dessa outra parte. Eu estava conversando semana passada sobre Ilhéus, estava estudando um pouquinho sobre a cidade. 94% da população ganha entre 0 e 2 salários mínimos. Ilhéus, que é um pouco a média da Bahia. A média da Bahia é isso. 94% da população ganha entre 0 e 2 salários mínimos. A média salarial dos trabalhadores de carteira assinada na Bahia é 2,8 mil, R$2.800. E a média, ou seja, Ilhéus, 2.400. A média 2.800. Não, 2.300. É menor do que a média. Então, Paulo, nós temos que nos preocupar com isso. Claro. Há uma concentração de renda muito grande em 3%, ou talvez menos, da população. Menos. A concentração... Não dá 1%. Não dá 1%. É uma concentração muito grande. Então, e nós precisamos melhorar um pouco. A pobreza virou um pouco banal, você para um pouco desse extrato da sociedade. Ou seja, eu não posso conviver, eu tenho dito todos os dias, nós precisamos nos indignar com o que a gente está enxergando aí. Não é possível que eu saia da minha casa, que eu almocei, que eu
saí, tomei banho e vou para um lazer fora da minha casa, e quando eu saio a 2 metros ali, tem alguém do lado caindo com fome e tal, que não teve uma única alimentação durante o dia. E às vezes nós fomos acostumados a não enxergar isso. Eu acho bacana quando o governador, às vezes, fala, o governador Jerônimo, que ele me chamou a atenção, porque às vezes, não, porque nós temos uma parcela muito grande na invisibilidade. É o inverso. Eles estão na visibilidade. É. Nós aqui não queremos enxergar isso, mas é visível. Pô, é inadmissível um país como o nosso. Imagina, nós somos o maior Produtor produtor mundial, certo, de alimento. de alimento e carne, certo, de proteína, e quando você vai fazer a média de consumo no nosso estado, no nosso país, é abaixo da média e tal. Então, tem coisas que nós precisamos mensurar. Então, eu acho que é preciso que haja um repensar do segmento empresarial no Brasil. Primeiro, de entender, e não vejo nenhum problema das pessoas visitarem os outros países. Não vejo nenhum demérito alguém achar que deve colocar seu filho para estudar num outro país. Mas ele precisa fazer essa parte, cara, até para ele poder se sentir humano, ou pelo menos o outro enxergar que ele é humano. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa. A gente é aquilo que as pessoas enxergam na gente. Principalmente um parlamentar. O parlamentar, ele fala uma coisa, fala outra, mas ele é, porque ele é uma representação. Ele é o que a sociedade enxerga nele. Deputado, E, o senhor falou aí a respeito de fazer algo, né? Em relação aos jovens, o senhor iniciou muito jovem, liderança sim, estudantil. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito dos jovens na política. Jacques Wagner mesmo, ele deu uma declaração recentemente, o senador Jacques Wagner, falando que que os jovens precisavam mais entrar na política para ter mais espaço e deixar as pessoas que já são mais Oxigenação do velhas. partido. Do partido. Ele falou mais partidariamente. Mas o meu questionamento é a respeito dos jovens entrarem na política, conhecer um pouco mais da política partidária. essa O senhor... é uma questão que nós precisamos debater todos os dias. É que nós estamos envelhecendo e nós também não estamos fazendo essa renovação. Porque a O renovação que falta, deputado, para fazer essa falta renovação? vontade política dos mais antigos para acolher os mais novos, ou seja, eu estou tranquilo aqui, porque o coordenador da juventude do governo do estado da Bahia foi do meu gabinete, foi meu assessor. O chefe do gabinete do governador trabalhou comigo e tal. Todos jovens. O senhor formou, né? Ou seja, Eu estou ajudando a eles. formar. Eu estava dizendo, até que Tawan está ali. Tá. Eu disse para ele, ele é de Itabuna. E um dia, no lançamento de uma pré-candidatura dele lá, eu falei para ele disse para todo mundo, olha, eu vim aqui porque eu acho que a juventude precisa ter seu espaço, mas não ache que sou eu que vai dar isso. Ou você derruba a porta, ou você vai para cima, ou nós vamos ficar o tempo inteiro, certo? Tentando nos proteger, achando que essa juventude vai tomar o nosso espaço. Nós precisamos, então, eu quero contribuir. De uma outra maneira, eu posso contribuir. Ou seja, se a gente tivesse uma sociedade com as condições econômicas mais equilibradas, certo? Você não tinha, às vezes, a política como um espaço de
de sobrevivência ou de recursos econômicos e tal, e sim com o espaço da representação de fato política. Mas hoje uma grande parte da sociedade, principalmente no interior, vive dela. Vive dela. Deputado, deixa eu aproveitar aqui para colocar uma questão que eu acho muito importante que o senhor colocou. Quando o senhor coloca efetivamente a questão da preocupação com os empresários e a preocupação com a sociedade, com a elite, com o povo, com a maioria, e dá os dados importantíssimos dos salários mínimos, 94%. Eu tenho aqui recebido na Associação Comercial da Bahia todo mundo, né? Eu tenho toda a representatividade. Não sei se o senhor está acompanhando, a Associação Comercial da Bahia, pela primeira vez, criou a UniACB, a Universidade Aberta da Associação, está fazendo o piloto do acolhimento da mulher do subúrbio ferroviário, da informal. Nós estamos com um piloto pequeno, mas estamos fazendo, e já estamos fazendo, dando aula, já estamos fazendo aplicativo, já estamos acolhendo ela, estamos pagando o imposto dela, estamos transformando ela em formal, mas não é só transformar em formal. Nós estamos efetivamente dando a essas pessoas, através não só do aplicativo, mas presencialmente também, pílulas de autoestima cidadã, pílula do que é ser empreendedor, mas acolhendo, que significa dizer o seguinte: você não está sozinha, você tem do seu lado, através de um aplicativo ou através da presencial, o financeiro, como se você fosse uma grande empresária, tem o diretor financeiro, o diretor de recursos humanos, o diretor jurídico, o diretor de contabilidade, quer dizer, tem tudo à sua disposição para você fazer bem o seu papel, que você sabe fazer bem, que ela não vai ter condições de afastar a barriga dela do balcão ou da atividade que ela está, para se preocupar com a exigência que a gente tem, como eu já falei, da nossa legislação tributária, que tomara que a gente essa semana tenha boas notícias, mas que a gente sabe que não é fácil para uma pessoa, para um empresário, qualquer um que seja, por mais rico que ele seja, se ele tem que ter uma estrutura técnica muito boa para ele não ser multado, para ele não tomar. A própria Petrobras, que a gente conhece muito, vira e volta, tem de autuações, discussões com o próprio governo sobre multas que recebe em relação a tributos. Então vamos lá. O que é que eu estou querendo chamar a atenção? Eu chamo a atenção de que, efetivamente, quando eu falo do acolhimento dessa informalidade, desse mercado informal, que em 2022, segundo a Fundação Getúlio Vargas, movimentou, que eles chamam de mercado, a Fundação Getúlio Vargas chamou de mercado subterrâneo. Eu não gosto da expressão, mas ele quis dizer, como eu falei, do informal. Então, o informal já é uma exclusão, a pessoa que se sente informal já se auto-exclui, né? Você sabe que é uma questão cultural, né? E tudo, o racismo também é cultural, a gente sabe disso também, e vai para 1,7 trilhões em 2022, eu acho que já é maior, né? Segundo essa pesquisa, trilhões de reais que é movimentado nesse mercado brasileiro subterrâneo. Pra você ter uma ideia, ele equivale a quase o produto interno bruto de um país da Europa como a Suécia, tá? Só para o total desse 1,7 trilhões de dinheiro. Ora, quando a gente vê isso, e a gente sabe que nosso sistema tributário, todo mundo está consumindo, que consome qualquer coisa, seja carne, seja passagem, seja telefone, seja ele indo para o banheiro dele, fazer sua necessidade, ele bateu o dedinho na luz, ela está rodando, a água está rodando, pedindo para pegar o transporte, ele está rodando, tudo tem imposto, então o imposto está embutido nos produtos que a gente consome. Então, mesmo ele desempregado, ele está pagando imposto na calça dele, na camisa dele. Então, veja bem, onde é que eu quero chegar? A visão, o olhar. O que eu quero mostrar é o seguinte, e repito isso algumas vezes aqui para o pessoal aí dentro, né, do nosso ativismo, tanto qualquer movimento, pode ser um movimento negro, um movimento da mulher, um movimento da mulher negra, pode ser um movimento que vier aqui, eu recebo, atendo, tem um núcleo de educação, núcleo de segurança pública que a gente tem aqui, núcleo de inclusão social, pequenas e médias empresas, e aí temos agora também o acolhimento que eu estou falando do informal. O que eu quero chamar a atenção é que se a gente não focar nas nossas responsabilidades, nós, como cidadão brasileiro, entendendo e enxergando essa massa que existe, que todo dia acorda de manhã, que eu chamo de empresário raiz, eu não chamo de subterrâneo, eu digo empresários raiz. Empresário raiz como eu fui, como o senhor foi, de brotou e frutificou lá quando o senhor estava vendendo e matando o negócio do porco e rodando lá e depois veio para cá, o senhor era empresário raiz, estava ajudando alguém que era empresário raiz, ele acordava, criava o porco, matava, vendia na feira e mantinha o dinheiro dele e da família dele, então ele estava sustentando a sua família sem ninguém mandar ele fazer isso. Então essas pessoas, o que a gente precisa dar a ele é sentimento de pertencimento e de inclusão, sim, mas assim, olhar, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Se a gente acolhe essa grande informalidade, né?
que é importante, porque veja bem, uma coisa interessante, até para a gente fazer uma conta baseada nos seus dados. Se a gente pega, porque com certeza absoluta, quando a pessoa pega os R$ 600 que ele ganha da Bolsa e fica na informalidade, se você perguntar a qualquer pessoa dessa aqui, que está aqui guardando carro, ou que está na rua vendendo alguma coisa, ele vai dizer, por que eu vou trabalhar? Você não encontra uma pessoa para trabalhar fácil hoje, porque ele vai dizer, a tua conta da minha casa, da praia, vem tomar conta da minha fazenda, ele vai dizer assim, bom, para quê? Ganhar salário? Meu amigo, eu tiro aqui mais de 3.600, 3.800, 4.000 reais por mês, que eu tenho minha bolsa, e eu tenho o dia que eu fico na rua aqui, eu recebo, então eu não vou trabalhar por salário mínimo. Então, óbvio que nós gostaríamos que o nosso salário mínimo fosse R$ 3.600. Óbvio que nós gostaríamos disso, todo mundo, quem não gostaria disso. Mas o que eu estou chamando a atenção é o foco, para a direção. Eu estou dizendo assim, se a gente mudar o nosso foco e não ficar aguardando, entendendo que isso não é só essa classe pequena, vamos lá, que eu vou dar um dado que é importante para ficar mais claro. 400 empresas só, ou um pouco mais de 400, fazem parte hoje da Bolsa de Valores do Brasil. Nós temos cadastrado nas juntas comerciais perto de 20 milhões de empresas. Claro que 99% são micro e pequenas empresas. Óbvio. Né? Óbvio. E essas micro e pequenas empresas, as pessoas são gerentes de si próprios. Agora, se você sabe, acabou de me dizer que 50% e 60% são informais, olhe bem, mas estão se virando, que elas não estão só morrendo. 54% são informais. Quando a gente está dizendo isso aqui, se a gente olhar o foco para acolher essas pessoas, se a gente olha o foco e faz com que essas pessoas saiam do que nós saímos, da nossa história, da história de um Luiz, porque se quando você sacudir, vai sair talentos empreendedores, vão sair pessoas que vão fazer, não vou dizer das 400, porque tem muitas empresas internacionais que estão aqui, entram, tem muitas multinacionais que vêm do nosso Brasil e estão na Bolsa de Valores. Mas 400 empresas só, se eu colocar, como o pessoal pede, que eu inclua e coloque 400 mulheres negras para ser CEO dessas empresas, não vão deixar de ser 400. Claro que o resultado disso será fantástico socialmente. Eu não estou dizendo que não vai ser. Eu concordo que é. O que eu estou dizendo é que se eu conseguir, pelo menos, né, dessas mulheres que a gente sabe que nosso Estado, principalmente, nós temos uma maioria, né, de pessoas negras e pardas, e maioria de mulheres. Se a gente pega essa maioria, né, e a gente consegue pegar 25%, 30% desses 99%, é um efeito fantástico. Então, o que eu estou chamando a atenção, o que eu estou convocando o senhor para juntos, depois que a gente avaliar propostas boas, projetos, programas de governo que efetivamente façam com que essas 25 pessoas, 25%, porque se eu pegar 25%, só para a gente fazer uma ideia que eu digo assim, se eu pegar 25% desses informais e trouxer para a formalidade, eu saio, imagine 50-50, eu caio para 75% e para 25%. Eu já faço uma diferença que vai influenciar nos sindicatos. Mesmo que os sindicatos tenham uma preocupação muito grande amanhã com a transformação por causa da inteligência artificial, mesmo que as empresas tenham que se automatizar e virar, e aí tem que estar preocupado com isso sim, que vai ser uma nova crise que nós vamos viver juntos, né? Mesmo com tudo isso. Mas se eu consigo fazer isso, e eu acho que nós temos tudo na Bahia, nós temos um governo onde nós temos índices que se apresentam para a gente como muito ruins, em termos de Brasil, maior assistencialismo, informalidade. Aí tem um caso de coisa que a gente tem, a educação e tal, que a gente tem a chance, juntos, de transformar. Entendeu? Então eu acho o seguinte, o que eu estou clamando, vamos dizer assim, o que eu estou convocando a sociedade civil organizada, toda a classe empresária, todo cidadão, toda a sociedade civil organizada, junto com o nosso governo, como eu digo todo dia, eu digo todo santo dia, eu me coloco como uma defensor da Constituição Federal Brasileira. Então, meu fundamento é a Constituição Federal Brasileira. Eu sei que eu sou um cidadão político e vou exercer meu direito de cidadão político, mas a gente tem, né, posições que são o interesse da nação, nosso interesse. Então, meu amigo, meu presidente hoje é Luiz Inácio da Silva. Meu governador da Bahia é o senhor Jerônimo Rodrigues. O meu prefeito de Salvador é o senhor Bruno Reis.
Essas são as pessoas que estão comandando a nossa sociedade. E essas pessoas, as pessoas que eu tenho que estar próximo delas. E eu tenho certeza que todos vão querer a mesma coisa. Todos vão querer o melhor para a nossa população, o melhor para o nosso Estado, o melhor, porque todo mundo vai fazer isso, porque a gente briga por isso. Pensa, talvez, com diferenças, natural, um mais para a esquerda, um para a direita, e lá vai. Mas, no fundo, todos nós temos amor, todos nós amamos, todos nós temos filhos, todos nós temos netos, todos nós temos alguém jovens que você colocou para nos preocuparmos. É essa a convocação do É da Nossa Conta, é essa a provocação da nossa cidadania. E eu estou muito feliz, honestamente, quero dizer, de novo, cada depoimento, cada hora que me encontro com as pessoas, a gente vê como a gente tem essências muito parecidas. Isso é muito importante. Paulo, eu acho que tudo que possa contribuir para gerar humanidades, para que possa gerar oportunidades, qualificação na sociedade, tudo é importante, vale a pena, e eu louvo o trabalho, certo? E as ideias que você coloca. Nós temos um problema estrutural, na minha opinião, nós precisamos resolver. O primeiro deles é a pobreza. Nós precisamos resolver a pobreza no país. Tá. Como resolver a questão da pobreza não pode ser apenas, certo, com um programa social. Nós temos que resolver a pobreza do país, certo, com o envolvimento global, certo, da sociedade, diminuindo ou ampliando a distribuição de renda, diminuindo a concentração de renda. E do ponto de vista da formação da sociedade, nós precisamos, na minha opinião, me perdoe aqui os meus colegas da universidade, mas eu acho que nós precisamos focar mais no ensino fundamental. Eu acho. Ensino fundamental. No ensino, educação é tudo. Nós não podemos, eu acho que nós precisamos, você é da mesma geração minha, na época, a escola pública era uma escola com muita qualidade. Eu estudei aqui no Colégio Estadual da Bahia, Central. Então, para entrar ali, você fazia um concursozinho para ser admitido, certo? Você fazia o teste de admissibilidade, o teste de admissão. Então, para você, ali, lá no interior, para você ir para o ginásio, tinha admissão ao ginásio e tal. Só que a escola era uma escola pública que tinha o filho do juiz, o filho da lavadeira, o filho do delegado de polícia. Exatamente. O filho de... Então, todos estudavam naquele local. Se a gente estudava naquele local, nós tínhamos a oportunidade de conviver com os diferentes estratos da sociedade. É lógico que faltava, antes da Constituição de 88, certo, a obrigatoriedade, certo, das nossas crianças estarem na escola. A Constituição de 88 trouxe esse benefício, mas o reflexo disso foi, na hora que pobre, certo, entra na sala de aula, falando, a pobreza chega lá, essa elite que eu falo, ao invés de ajudar a escola a se sustentar e tal, porque a escola de seu filho, tirou seus filhos para botar em escola particular e joga toda a responsabilidade apenas para o Estado. Então, eu acho que nós temos que, primeiro, escola de tempo integral. Precisamos colocar. Porque na hora que você bota essa meninada o tempo todo dentro da escola, você, inclusive, diminui a relação dela com o externo e, às vezes, esse externo leva essa criança para caminhos adversos. Então, e muitas vezes também não tem nem alimentação em casa, né, deputado? Pois é. Já alimenta na escola. Nós temos que criar o ambiente para dar uma formação técnica ao sair. Estou dizendo isso, me perdoe aqui, eu posso estar falando algo que meus colegas das universidades podem me cobrar depois, eu não tenho um problema em relação a isso, mas eu imagino
que 70% das pessoas que saíram das universidades trabalham em funções diferentes da sua formação. Então, não é a formação, nós precisamos criar em qualquer ambiente a formação de cidadania, Boa. e ela se dá a partir boa. do início. Então, eu vou levar a universidade. Às vezes, muita gente vai para a universidade e é na universidade que ela cria um pensamento o mais humanizado, certo? E, principalmente quem vem de escola pública, que é uma contradição social muito grande. Então, nós temos que focar mais nisso, dar melhores condições para a gente ir lá. Vai para a escola, uma formação técnica. E depois a pessoa escolhe. Boa, perfeito. Certo? Porque eu estou tirando por mim. Eu fui para o Colégio Central, depois eu fiz um curso técnico de processo petroquímico, trabalhei em processo petroquímico. No meio do caminho, eu aí já com uma certa estabilidade, na Universidade Federal da Bahia, eu fiz ciência política, entendeu? Sou formado pela Universidade de Sociologia, certo? Ciências sociais, e lá você estudava, se você fazia opção, certo? Antropologia, sociologia, ciência política. Ou seja, então, essa é a minha trajetória, eu acredito nessa trajetória. Então, e o Estado, ele precisa ter uma preocupação maior no fundamental, e as empresas, elas podem contribuir significativamente para suprir, às vezes, a deficiência que o Estado possa ter na manutenção. Perfeito, concordo. Então, é uma maneira. Aí sim, nós vamos fazer uma alteração significativa na base da pirâmide. Boa. E você vai... Isso é um projeto... Mas esse projeto eu concordo, mas o que eu digo assim, concordo e vou... Desculpa, Fernando, eu disse a você que eu também... Eu disse, você conhece lá mais do que eu, porque você quer a ciência. Como é que é consultora política? Mas eu terminei me empolgando, entendeu? Ainda mais que eu colega do Polo... Deixa eu colocar. Concordo, é exatamente o que eu digo. Né? Quando eu digo que a sociedade civil organizada, né, precisa participar, eu estou dizendo o seguinte, eu canso de dizer isso. Você pode colocar, claro, você pode, tem dinheiro para colocar seus filhos na escola particular, coloque, mas não abandone a escola pública. Você não pode deixar a escola pública abandonada porque você paga simplesmente, não é porque é bonzinho não, gente. É porque a gente paga por ela. Porque está nos impostos, nós pactuamos isso, a nossa sociedade pactuou. Lógico. Que a gente ia pagar mais e aumentar os impostos para ter eficiência. Por quê? Porque nós queremos um país mais próspero, mais rico. Ou seja, quanto mais um país mais rico, todo mundo ganha. O que não ganha é quando você tem ao seu redor uma população imensa, carente, mal informada, sem educação, que vai para ser marginalizada e vai tomar o que é nosso, sim. Porque ele precisa comer, porque a gente volta a ser selvagem, volta a ser um animal irracional, oportunista, que precisa sobreviver. Então, no momento em que a gente compreende isso, que a sociedade precisa contribuir, e é isso que eu chamo de contribuição, quando eu falo, como você precisa participar da segurança pública do nosso Estado. Por isso nós temos um núcleo de segurança pública aqui, e a gente está o tempo todo batendo papo inclusive o secretário, nosso secretário de Segurança Pública, Marcelo, ele é um craque. Eu não canso de falar isso, canso de estar com ele aqui. Ele efetivamente que não é fácil enfrentar o que nós estamos enfrentando. Nós não estamos negando, pelo amor de Deus, eu faço nem você. Não estamos negando que nós estamos passando uma crise de segurança pública das piores que a Bahia já pensou, mas... Em compensação, não está faltando ação, atitude. Mas você sabe qual é o problema? E a questão toda, só para terminar, que é importante, eu quero fazer esse registro, porque eu elogiando e reconhecendo efetivamente um trabalho de coragem. Então, eu preciso colocar que efetivamente existe uma preocupação muito grande com a segurança pública. Nós estamos verificando que eu estou próximo. Ou seja, porque a associação criou um núcleo e se comunica e conversa e a gente busca. Como é que a gente vai fazer
para o Cid Combustível, de Walter Thanos, para que a gente pegue a Brasel, de Luiz Amaral, presidente das associações. Como é que a gente faz para melhorar as câmaras, para que a gente tenha câmara na Bahia toda, nos bares, restaurantes, postos de gasolina, para que a gente comece a identificar as pessoas. Como é que a gente faz isso? Então, quer dizer, todo esse trabalho tem sido discutido entre a sociedade civil organizada, entre a Associação Comercial da Bahia, entre o CONSEMP, Conselho das Entidades Empresárias Produtivas do Estado da Bahia. Eu estou falando aqui de Cid Combustível, estou falando de outras associações, mas essa provocação de união foi que eu fiz. Foi que nós fizemos a associação. Chegamos aqui, ó, vamos fazer isso, vamos chamar o pessoal, vamos discutir mais, vamos chamar para participar. Então, eu só quis fazer, desculpa, vou deixar para as coisas, eu só quis fazer esse registro, porque eu estava falando da segurança pública e terminei mais, pois não. Não, mas Paulo, sobre segurança pública, há uma confusão que faz a política, a sociedade e a solução dela. Ou seja, eu ouvi uma manifestação do prefeito de Salvador agora falando de segurança pública. Que a visão de segurança pública do prefeito de Salvador é de uma ação de repressão diária, ou seja, é aquartelar a sociedade, sei lá, de repente criar aquele muro antigo da China, só entra aqui, certo? Com todo mundo fazendo lá naquela, para ver se está armado, se não está, ou seja... Tipo carnaval, né? Tipo carnaval. A sociedade, ela não é assim. O crime, alguém o questionou uma fala de Rui, porque às vezes a ignorância leva a fazer determinados questionamentos. Rui disse uma vez sobre a empresa do crime. O crime está organizado no Brasil como um negócio para os criminosos. E se a gente não partir dessa observação, muito bem enraizado, muito bem encontrar uma solução para esse combate. Primeiro, por que nós estamos vivendo essa violência que está acontecendo na Bahia nos últimos meses? É que há uma tentativa de nacionalização das organizações criminosas. Isso é muito sério. Ou seja, são as organizações de cunho nacional que ela se organiza e ela tem o braço nos diversos estados. É como uma empresa que ela tem a sede em São Paulo e que tem as suas subsidiárias, as suas empresas coligadas, certo? Nos estados. Quando há uma repressão na Bahia, essas organizações se relocalizam. Elas viram que aqui o negócio, porque começa a reduzir financeiramente, eles não estão preocupados com quantos morrem da organização deles, não, porque eles repõem isso rapidamente. Por que ele repõe isso? Ele repõe porque você tem uma sociedade que passa dificuldade e que automaticamente a saída de um tem a reposição ali de outro, que vai 90% dessa juventude, desses meninos que vão para a marginalidade, eles iniciam, certo, pela sua necessidade. E se nós não entendermos isso, e aí depois, quando chega lá, aí a facilidade e tal. Outra coisa é o setor penitenciário, certo? Que é uma fábrica, certo, hoje, de organizações criminosas. Você imagine, no Brasil inteiro, você chega lá e é obrigado, não é obrigado pela legislação, é pela realidade. Você quer estar em que local dentro do presídio? Na facção A ou na facção B ou na facção C? Porque lá dentro já se organiza dessa forma. Isso é a coisa
mais absurda, é a legitimação, Deputado, certo, de algo que nós não estamos conseguindo resolver. e outra coisa, o trabalho da polícia, eu acho que o trabalho da polícia é muito minucioso e muito cauteloso. Até porque quando se entra em uma favela, em alguma comunidade, não há apenas criminosos ali. Sim, Então tem que ter total cuidado, porque há pessoas de bem, há mães de família, há pais de família. Então acho que tem que ter muita cautela. Eu tive uma vez na Avenida Garibaldi, teve um tiroteio e eu estava próxima, e teve um tiroteio mesmo, a polícia estava perseguindo. Então ali eu senti o que as pessoas da favela sentem, porque eu falei, eu podia ter morrido de uma hora para outra por causa de um tiroteio, entendeu? Então acho que essa preocupação, que muitas vezes as pessoas falam, tem que entrar na favela e tem que ter, ir logo com uma ação muito efetiva, tem que ter cuidado. E não, você não vai resolver isso matando jovens pobres, no caso da Bahia aqui, pretos e tal. Não é isso que vai resolver. Ou seja, aqui na Bahia, nós não temos produção de cocaína. Ela vem de algum lugar. Então, o Brasil não tem produção, vem de algum lugar. Ou seja, nós precisamos resolver essa questão marginal, certo? Num projeto unificado nacionalmente. Com todo aqui, não quero politizar aqui, porque nada, mas eu não posso deixar de reconhecer que foi destruído o Fundo Nacional de Segurança Pública no último governo federal. Não se teve repasse para o Estado da Bahia, ou seja, o Estado da Bahia fez o maior investimento em inteligência e em estrutura para os órgãos da Polícia Militar, Polícia Civil aqui no Estado. Ou seja, eu sei, você sabe o que eram os carros, as viaturas da Polícia Militar, era Fusca, bancados combustível pelos prefeitos. Você não tinha isso. Eu, na Assembleia Legislativa, eu ouvi muito relato disso dos policiais, dizendo que na época não tinha nem gasolina. Não tinha gasolina, não tinha armamento, não tinha nada. Essa coisa está mudando. Mas isso também só não resolve. Não resolve. Nós só vamos resolver a questão da violência, porque as pessoas confundem segurança pública e violência. Violência é uma coisa, segurança pública é outra. A violência é uma conjugação de fatores. Só para você ter uma ideia, essa semana eu vi na imprensa, e eu já há muito tempo, há 20 anos que eu venho falando, uma organização composta na região de Porto Seguro, com juízes, donos de cartórios, mais... Posto de gasolina. Um conjunto. É, de fato, uma organização criminosa, certo? Que organiza o processo de violência. Porque a violência serve para resolver a viabilidade dessas coisas que tem lá na frente o resultado econômico. É o resultado econômico. Então, pode olhar, só tem duas motivações do crime. Crime passional, que é o crime, certo, de revide por vingança por alguma coisa, e o crime por interesse econômico. Então, e hoje, certo, na sociedade moderna, é econômico. Então, nós precisamos resolver, Paulo, essa questão estruturalmente. Então, eu falava, nós precisamos resolver pobreza, nós precisamos resolver educação, e educação sem desprezar. E aí eu quero chamar a atenção para os meus amigos e tal, que pensam as universidades. As universidades, ela tem que ter um processo e um olhar de desenvolvimento para
as humanidades, mas para a tecnologia. Claro. Porque o que era a China há 10 anos atrás? Okay. A gente dizia, o carnal é xing-ling, e tal. Hoje, a China o carro, então, chegava aqui o carro da China, tinha uma brincadeira. Era brincadeira. Ou seja, o que é que hoje a China hoje produz, certo? Esses produtos tecnológicos, certo? Com uma aptidão e uma característica, às vezes, melhor do que fabricado em outros países, exemplo, Estados Unidos. Deixa eu fazer algumas pontuações para contribuir, né, de forma como de contributiva em relação ao que nós estamos colocando. Quando a gente chega no final, a gente chega à conclusão que, efetivamente, nós temos que assumirmos os nossos problemas seríssimos. Então, nós temos, sim, um problema de segurança pública nacional seríssimo. Temos. Nós temos um problema de uma crise, exatamente, da discussão da liberação de droga, e que a gente discute demais sobre isso também, e nós estamos aí discutindo isso até hoje. Nós temos a crise de educação no nosso país, que a gente está tentando resolver também, e efetivamente uma crise eu digo, de credibilidade, né, do povo brasileiro. Aí eu estou colocando em pesquisas, né, tem uma pesquisa que foi feita agora também, que eu me esqueci o nome do Instituto, mas uma pesquisa dizendo que o povo brasileiro, por incrível que pareça, uma das instituições que ele mais acredita, que tem mais credibilidade, é o Corpo de Bombeiro, né? E mostrando que a credibilidade em relação aos próprios empresários, em relação aos empresários, o povo olhando o empresário, o povo olhando o político, o povo olhando a própria Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário, que ainda fica mais grave ainda, vem caindo, né, a questão da nossa credibilidade. Então, nós estamos efetivamente, esse olhar, essa coragem que eu acho que a gente tem que ter, vivendo efetivamente uma crise de credibilidade, uma crise de uma transformação. E a minha preocupação muito grande, como a gente já começou um pouquinho antes, é que vem aí a IA, a inteligência artificial, para mexer com mais ainda isso tudo, porque nós vamos ter, como você falou, estudantes que estão estudando, pensando, nossos filhos, investimos nele, e quantos, como você colocou, quantos se formaram, são pós-graduados, e estão nos Ubers, nas entregas, estão fazendo outra atividade completamente diferente do que eles se prepararam para ter acolhimento, para ter espaço para trabalho. Como o Paulo de Camaçari, que a gente acabou de falar, no passado, sempre buscar engenheiro fora da Bahia. Você vê que o Salvador cresceu muito em termos de prédio de construção civil, porque vinha a gente do Rio Grande do Sul, vinha gente do Rio, vinha de São Paulo, não tinha capacitação, trazia o polo em determinado momento, naquela época que a gente tocou barco, foi todo mundo aproveitando. Isso trouxe para Salvador um crescimento, trouxe para Salvador uma queda. O estado da Bahia tem uma riqueza fantástica também, não é só no agro, mas também, como você colocou, a gente precisa ver o interior, olhar para trás, a questão do aeroporto, né, do Barreiras, né, o Decolo Oeste, que está aí todos os dias chamando a gente aqui, ligando para a gente. Paulo, me ajuda aí com o Decolo Oeste, não é possível um aeroporto aqui. A questão da eletricidade, que tanto o deputado Eduardo Salles fala também, da questão de melhorar o investimento para a gente poder investir mais, porque quanto mais energia, mais produção de riqueza, quanto mais produção de riqueza, quanto mais indústria chegando, mais empresas. Eu vi o discurso do nosso querido Ricardo Alban, da CNI, quando ele diz, ele faz parte do conselhão, ele diz, chamando a ministra, dizendo, olha, o Senai Cimatec está aqui à disposição para a gente aprovar, tem bilhões, se eu não me engano, de investimentos para vir para cá, e esses bilhões vão trazer mais arrecadação, vão atender o ministro Haddad, vai atender o nosso país, vai atender emprego. Então, a produção de riqueza é inquestionável, que ela traz riqueza, que ela traz maior segurança pública, que ela traz mais satisfação, que ela perde quando as crianças têm uma educação, como você colocou, em tempo integral. Eu achei muito boas as nossas posições, e não se faz nada sem plano de governo, sem projeto, não se faz. E nós estamos aqui falando sobre isso, sobre plano de governo, sobre projeto, sobre oportunidade para melhorar o nosso país, para melhorar o nosso estado, para melhorar a nossa Bahia. Então, eu queria só deixar bem a posição nossa, que a gente continua chegando sempre ao mesmo caminho. A gente chega, você falou muito bem, quando eu fiz questão de aplaudir, você disse, é educação. Sem educação, e como você colocou, e sem educação do que é ser ele, com autoestima cidadã, sendo cidadão, sem se entender como importante para a sociedade, até a questão das drogas,
de ser aviãozinho, de levar a maconha, de levar a cocaína, até a consciência, porque a gente não pode deixar, eu vou fazer uma provocação, Fernando e meu querido deputado, é o seguinte, você lembra da campanha do cigarro? Claro. Nós vamos lembrar aqui que os cigarros, todo mundo fumava dentro de avião, meu amigo. Era moda, né? Igual celular. Avião, todo mundo com cigarro na boca. Papai, você deu vantagem toda, exatamente, propaganda, mas se não tinha ninguém que não tirasse uma foto e quisesse ter uma foto, soltou na fumaça, né? E a gente achava aquilo maravilhoso e a gente começou uma campanha, né, contra o cigarro, e essa campanha contra o cigarro fez com que a gente efetivamente mudasse a cultura. Então a mudança cultural, ela é possível com campanhas, com o trabalho que a gente está colocando. Então, o que eu estou insistindo, que é da nossa conta, que eu estou insistindo na consciência cidadã participativa transformadora, na busca da inteligência cidadã, do amadurecimento da inteligência cidadã, para que a gente possa conviver e enfrentar essa crise que vai ser provocada pela inteligência artificial. Não estou dizendo que a gente vai ser bom, não, vai ser ótimo. A gente vai substituir de novo, a gente vai se virar de novo, a espécie vai tocar crescendo, vai ter oportunidade, vai perder algumas oportunidades, vai surgir outras oportunidades. Mas nós regramentos para isso. Tá? Exatamente, mas nós teremos oportunidades se a gente tiver mais capacidade de se entender como ser cidadão, como cidadão, que eu diria até do mundo, estou até sem ser utópico, mas cidadão, como é que a gente convive em união, como é que a gente convive entendendo como uma poli, como uma cidade, com todos esses problemas graves que a gente reconhece que tem, mas que a gente tem certeza que podemos transformar e mudar. E é exatamente através da união da sociedade civil organizada, da união da sociedade de classe, da gente se ouvir, se falar, discutir, e da aproximação com quem representa a gente, com quem foi eleito para nos representar, que a gente vai conseguir isso. Então, eu acredito muito nisso. Eu quero deixar claro que nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é entender que a responsabilidade é sim nossa, é sim da nossa conta, e que nós estamos ombreados e juntos para buscarmos soluções. E aí vem a questão. Falar de reforma tributária, já está saindo hoje, falar da reforma administrativa, que a gente vai ter que pensar, mas falar da eficiência da escola pública, do investimento fantástico. Eu tive no lançamento das escolas públicas, que o governador Jerônimo estava presente, foi na Imbuí, se eu não me engano, e uma escola fantástica, apresentando as escolas, coisa de primeiro mundo, Teve uma que até viralizou, não foi, deputado? Fantástica, certo? A de Feira de Santana. Mas o que eu gostei mais foi ouvir um professor, que eu me esqueci o nome dele, queria lembrar para dizer aqui, porque eu adorei, o compromisso dele, de dizer ao governador: não vai ser só estrutura, beleza, ar-condicionado para aluno, e piscina e tal, esporte, tal. Vai ser melhoria dos índices de aprendizagem do nosso Estado. Né? Então, é isso que eu gosto de escutar. Né? Ou seja, nós vamos ter, mas junto com isso, eu sugiro que a cidadania, ou seja, cursos, pilares de autoestima cidadã, cursos para as pessoas se sentirem nas escolas, né, que tem, né, eu vou para a escola de Irmã Dulce, que a gente até ajuda e contribui. Vem aqui, tem um comitê também daqui da escola, que ela passou aquela crise, porque ia ter o aumento das enfermeiras. Você lembra dessa discussão que teve também? O peso, e ela tinha a escola, né? Quer dizer, não era só aqui a questão, como é que ficava aquela questão, e ela, naquele momento, ficou um pouco preocupada. E a gente estava ali tentando ver, e eu tenho até um projeto de lei que a gente está fazendo popular. Isso é importante. A Associação Comercial da Bahia, a Fundação Paulo Cavalcante, está lançando um projeto de lei popular. Eu até estive conversando com o Antônio Brito, que é muito ligado, né, às Santas Casas, e ele disse: Paulo, encontrei com ele na saída de uma entrevista no Mário Kertz, e ele: Paulo, você quer que a gente adiante e tal? Eu disse: não, entenda, a minha ideia é o exercício da democracia participativa. A minha ideia é deixar que o abaixo-assinado corra, para que as pessoas comecem a se interessar e olhar para a lei delas, que elas estão pedindo. Claro que eu sei que não vai andar sem um deputado, sem ele. Claro que eu sei que lá em cima precisa. Eu não estou dizendo que não precisa. Eu tenho estudado um pouquinho para poder saber. Mas olha bem. Mas eu sei, mas olha bem, mas a importância do exercício da participação do povo que está ali mais sofrido, que está naquela fila das Santas Casas, querendo atendimento,
Né? Então, essas pessoas, se elas assinam, se elas entendem um pouco isso, se elas entendem que o SUS está ali, que as Santa Casa estão sendo utilizadas pelo SUS para fazer o serviço que é do Estado, mas está fazendo com maestria e fazem muito bem. Eu estava conversando aqui com o provedor da Santa Casa, Zé Antônio, Zé né? Antônio. E ele contou a história fantástica de 1946. Eu fiquei calado, né? Só ouvindo ele falar, porque eu achei bacana como atende as pessoas. E a gente tem, dentro da Bahia, a gente tem os melhores evoluções de cirurgias de coração, de robótica, de não sei o que lá, Primeira em aqui. robótica no É Brasil. impressionante essa questão. O que eu gostei de ouvir é que quantas coisas boas a Bahia tem também, e a gente precisa promover isso. Outra discussão grave também sobre a questão do nosso turismo, da Amazônia Azul, né? Ou seja, a capital da Amazônia Azul, que Eduardo Ataíde sempre defende, né? Que a gente precisa aproveitar o nosso litoral baiano com tanta riqueza, nosso turismo religioso e tal. Então a gente tem, sim, como ocupar uma parte dessa mão de obra, como fazer as coisas melhorarem, com essa consciência, mostrando que a gente pode transformar, como eu falei do cigarro. É isso que eu acredito. E é O isso. cigarro tem essa questão que está num debate extremamente atual, é a questão da descriminalização da maconha. Uhum. Entendeu? Eu fiquei muito feliz quando o antigo secretário de Segurança Pública da Bahia colocou a sua posição de defensor da descriminalização da maconha. E está acontecendo no mundo inteiro e tal. Agora eu estava vendo hoje uma declaração Regulamentação. de Marinho. Marinho estava declarando, aquele Marinho que teve aqui no lançamento. O advogado Marinho, meu amigo, gente, Marinho. defensor muito do Isso, aí ele estava falando, eu achei interessante o que ele falou. Ele falou 40 gramas de maconha no negro vai ser visto de um jeito, no branco pode ser visto de outro jeito. Ele falou, não, vai ser. Eu achei. Aí não, 40 gramas são 40 gramas. É a mesma coisa dizer que é 1 quilo de ferro, 1 quilo de algodão. Pelo amor de Deus, 40 gramas é 40 gramas. O que nós estamos falando é o seguinte, é 40 gramas em qualquer lugar. O que nós estamos colocando aqui em relação só para... Não entendeu o que eu falei, não. Talvez eu tenha entendido, porque, veja bem, 40 gramas de maconha pode ser do cidadão que estiver portando. Então, Não, o que eu quero... o meu questionamento é o seguinte: se vocês concordam com o que Marinho disse, não sou eu que estou dizendo, é o que Marinho disse. Você entendeu o que eu falei, deputado? Entendi. O que ele disse? Qual a opinião do senhor a respeito? Deixa eu ver se ele... a sociedade, nós temos uma sociedade muito preconceituosa. Sim. Enquanto não superar esse preconceito, sem dúvida alguma, isso será assim em todos os segmentos. Você chegar um branco, certo, com um carro esportivo e chegar um negro com um carro esportivo da mesma maneira, certo? Há um pensamento preconceituoso de interpretar aonde é que esse negro arrumou dinheiro para comprar esse carro. O branco, não, ou seja, isso é uma formação social que nós temos que trabalhar para ir desconstruindo isso ao longo do tempo. E só podemos desconstruir isso se a gente der na escola, Pronto, é isso aí. na família. É isso aí. Então, nós temos que começar a construir uma sociedade. Isso aí. Aí tem alguns temas que são temas de costumes que nos divide. Então, esses temas que nos divide, então, ele tem que ter dado um outro tratamento. Por exemplo, eu digo sempre lá na Assembleia, certo? Sobre os diversos temas. Com relação a, por exemplo, o aborto, por exemplo, que é um tema corriqueiro, etc. e tal. Ou seja, por que que eu tenho que tratar nesse momento essa temática e tal? O que eu tenho que tratar, na minha opinião, agora, é porque que existem uma série de clínicas públicas, todo mundo sabe o endereço, sabe quem é o médico, sabe o que faz e tal, e que dá a oportunidade para as mulheres ricas de parte da elite da sociedade brasileira e baiana, e você criminaliza, certo, essa outra parte que são de mulheres pobres, na maioria negras. Então, essa discussão, como é que nós vamos encontrar, e não é uma coisa a curto prazo, a médio prazo, para tentar um processo
que diminua e que zere, não sei se vai zerar, né, esse processo de discriminação, mas isso só se dá a partir da base da pirâmide. É por isso que eu sou insistente no investimento educacional. na educação, principalmente no Ainda setor bem que É. todas as vezes que a gente roda e vem, a educação se apresenta como um caminho de várias soluções e várias discussões. No caso específico, Fernando, deixa eu explicar a você. Quando eu falei da 40 gramas e 40 gramas, eu não estou, a gente discutiu bastante isso com todo mundo eu discuto. Numa boa, não tenho problema nenhum de aprender. Eu sei que eu não sei, eu sei que eu tenho muito a aprender ainda e estou sempre aberto, para, como eu disse, para construir um raciocínio que seja melhor, mais adequado para a nossa sociedade. É isso que eu quero, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente discute sobre a descriminalização da droga, por exemplo, a gente tem que conversar e entender e tratar o todo. Ora, não vamos perder essa arrecadação, não, como no cigarro. Não vamos perder a arrecadação da produção, ou seja, do cultivo, do agronegócio, de plantar-se a maconha, de se plantar, de se ter a indústria de fazer o cigarro da maconha e de se ganhar esse imposto, não. Se a gente está conversando aqui exatamente sobre a liberação da droga para 40 gramas, essas 40 gramas vêm de algum lugar. O que eu estou chamando, se a gente não valeria a pena discutir mais, já que nós estamos atrás da arrecadação, e já que nós sabemos que existe o consumo, e já que nós sabemos que isso existe e tal, se a gente legaliza, veja bem, toda a cadeia, a gente vai acabar com, em vez de ser um informal, marginal, entregando a droga, vai ser o entregador do iFood. Ele vai no iFood, droga lá e tal, mas acontece que o Estado sabe quem é, o Estado vai arrecadar, o Estado vai ganhar dinheiro, e a gente pode fazer uma campanha, não fume cigarro, mas também não fume maconha, faz mal à sua saúde. Então, veja bem, veja a minha construção. Então, eu estou querendo uma discussão mais ampla. E é verdade o que você falou, deputado, está certíssimo, quando você diz o seguinte: sim, o aborto existe, e o aborto está sendo feito, e é verdade o que o senhor falou, gente, e por que uma menina vai morrer tomando remédio, ou escondendo da mãe, do pai, com medo da religião, e com medo de situações, e se mata porque fez sexo e não teve a preservação? Então, quando você fala de novo da educação, que você entra na situação que é importante, só para terminar aqui, que é importante são temas, olha o que a gente tratou aqui, olha que bacana, olha que interessante. Tratamos de temas super polêmicos com o deputado e tratamos de segurança, aborto, droga, de uma forma como se diz, madura, de uma forma que a gente vai conversar e olhar e ouvir as opiniões, sem a gente precisar polarizar, nem ninguém começar a radicalizar de um lado nem do outro. Efetivamente, eu tive até uma discussão uma hora, quando a pessoa perguntou assim para mim: Paulo, o que é extrema-direita e o que é extrema-esquerda? Aí eu disse: rapaz, no Brasil você não tem mais essas figuras de extrema-direita e extrema-esquerda, né? Porque a gente está num país capitalista, democrático, república democrática, nós temos os três poderes, nós temos as eleições a gente tem a questão total, mas quando você fala efetivamente de querer porque quer, não entender que a gente pode atender sim as pessoas que precisam de aborto, certo? A gente está tendo uma postura de extrema direita. Né? E quando você chega e quer também ter uma posição onde a gente não quer deixar que a sociedade por si só, ou entende que a sociedade ela tem que ser uma sociedade comunista, como Karl Marx pensou lá atrás, no século 1850, a gente também está sendo uma extrema esquerda, porque a gente mudou, a gente já está no século XXI. A gente já está numa época onde a gente já sabe por que aquele movimento naquela época. Eu acho que o próprio Karl Marx e o próprio filósofo daquele momento, se estivesse aqui hoje, ele ia criar como eu falo, criar uma nova forma política social que seja mais adequada à realidade atual, principalmente enfrentando agora uma nova transformação, que é a inteligência artificial. Então, imagine. É dinâmica. Então, é necessário ir ajustando em todos os setores, inclusive na política, inclusive no pensar, ou seja, eu não posso mais pensar a sociedade à luz do estado de natureza. Certo? O estado de natureza, você não pode mexer numa folha
que você mexeu na natureza. Ou seja, eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar como eu não vou agredir a natureza de forma que eu possa criar um processo de desenvolvimento para gerar condição de benefício para a sociedade. O que Gostei. o que é ruim para nós, Paulo, sabe o que é? É pensar a sociedade a partir da riqueza individual. Porque a natureza era para servir a todos indistintamente. Não que um come mais, outros comem menos, um anda mais, outro anda menos e tal. Mas o que se falava no início do século XIX, certo? Era de o Estado comunista, de uma distribuição igual e tal, tal. Muito difícil de funcionar, certo? Numa sociedade moderna como a nossa. A nossa cabe o estado do bem-estar social. Boa. Cabe o estado de bem-estar social. Porque nós precisamos entender que é bom que tenha as empresas, é bom que tenha as microempresas, o trabalhador individual, tal. Mas para construir riqueza e que essa riqueza sirva para todos. O problema é que nós vivemos num país que a riqueza serve apenas uma pequena parcela da população. E aí você não consegue resolver o problema da pobreza. Isso é uma dor, isso é algo abominável. Então, precisamos de mais riqueza. Precisamos de mais riqueza, mas nós precisamos distribuir ela. Porque se eu for a distribuição a gente faz quando a gente está pagando os nossos tributos. Agora o que a gente precisa é de participação da sociedade. Não, eu sei que tem. A participação da sociedade é importantíssima. Tem participação da sociedade. Eu sei que tem participação da sociedade. Mas deixa eu te dizer, para que serve? Às vezes eu me pergunto para as pessoas, ou seja, ela tem. Chega uma hora, mas para que serve tudo isso? Para morrer e deixar para... Para morrer e deixar para o outro. Anitta até deu essa para alguém até tentar distribuir essa riqueza. Claro. Eu fico brincando. Eu sou do sul da Bahia, e lá no sul da Bahia, a região do cacau, então, e havia uma elite, certo? Cacau. Oriunda do cacau, foi da minha geração. E que essas pessoas não conheciam Salvador, conheciam o Rio de Janeiro, estavam no Rio de Janeiro e tal. Então, e você tinha ali baianos e mais baianos do sul do Bahia que moravam no Rio de Janeiro, seus filhos estavam no Rio de Janeiro e tal. Então, ou seja, com a queda da produção e também do valor do cacau no mercado internacional, deu uma quebradeira. Eu vivi essa época também. Você viu essa época? Deu uma quebradeira muito grande. Então, e mesmo aqueles sobreviveram, os filhos foram assumindo aquilo, e como os filhos foram formados para outra atividade no Rio de Janeiro, é isso aí. Foram vendendo, acabando tudo, ou seja, para poder continuar vivendo como nobre. É verdade. Acumulou tanto. E depois eu não sei se nós temos. A cantora deu essa declaração. Nós temos em outro. O senhor viu? Deixa eu. Fernanda. Falando isso. Pois não. A Anitta deu a declaração falando isso, que não acha necessário esse acúmulo de riqueza. E a gente tem o exemplo também do provedor da Casa da Santa Casa Misericórdia, dizendo que a rainha deixou toda a riqueza 400 anos. para distribuir para Santa Casa da Misericórdia. Foi, e ajudar o pessoal. Agora eu queria falar do aborto, que vocês não... Tá, se vocês vão deixar, eu vou deixar você falar do aborto. Agora, o que é que você quer fazer? Porque o quadro... Olha, ela está esperando. Então, a respeito do aborto. O do aborto, mas não cria polêmica não, que eu me quero embora eu também. Eu estou falando de mulher, estou falando que eu sou uma mulher, obviamente. Mas muitas vezes as mulheres são estupradas também, né?
Então, esse é o pior momento. Como é que uma mulher vai ter um filho que foi causado por um estupro, né, deputado? Então, eu acho isso muito, e é muito difícil. É uma decisão dela. Você já respondeu como mulher, e eu defendo isso todos os dias. Nós temos, eu gosto de enfrentar essa questão, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, que são as questões religiosas, certo? Então, e respeito todas, as opiniões. Tal. Agora, às vezes, chega a um ponto de uma aberração, porque eu, quando deixo que uma mulher vá parir uma criança que ela não quer, está gerando uma vida e destruindo outra. Ou seja, e às vezes eu vejo um pastor, um padre e tal. Meu Deus, que mundo nós estamos vivendo? Então não faz sentido. Eu acho que isso aí eu também também penso. Nós precisamos entender que quem vai estar aqui, certo, gerando uma criança, e depois cheguei lá 5 meses depois, eu disse, não quero mais, e tal, vou ali, vou fazer uma outra. Não é disso que nós estamos falando, e nem as mulheres pensam assim. As mulheres querem ter o direito de escolhas, e aí acho que tem um regramento do ponto de vista de saúde pública. Tem que ter o regramento. Para saber até que ponto pode ser feito. Isso não pode estar vinculado à concepção religiosa. Isso tem que estar vinculado à ciência. Qual é o período e tal, a condição. O lado psicológico da mulher, como é que ela está. É problema para a mulher. Ou seja, então nós precisamos entender dessa forma. E às vezes eu vejo isso lá na Assembleia Legislativa, ainda bem, certo, que esse não é um tema que se resolve a partir das Assembleias Legislativas Estaduais, isso é um tema do Congresso Nacional. Senão, lá já tinha essa discussão, já tinha entrado num caminho muito ruim. Meu amigo. Paulo, eu quero agradecer. Pois não, isso quer dizer, você que está aí já cumprindo o seu horário, com compromisso fique à vontade. Lá na Assembleia, voltar, mas primeiro agradecer aqui a oportunidade da gente poder, de forma muito franca, a colocar aqui as opiniões. Eu sempre fui muito tranquilo para emitir a opinião que eu acredito. Fernanda, que nossa colega lá na Assembleia Legislativa, sabe como é a minha postura. Lógico, eu cultuo a disputa das ideias e não do ponto de vista das pessoas. Fui do sindicato e no sindicato talvez eu tenha, junto com outros, Wagner era um craque nessa ponta, de entender os dois lados. Ótimo. O que pese a gente está atuando de um determinado lado, mas você precisa entender o outro, e é entendendo o outro que você encontra um caminho para você trilhar. Perfeito. E eu venho dessa formação, junto com o Wagner e outros companheiros lá no Polo Patrimônio. Rui era mais durinho, mas depois aprendeu. E eu acho que ele aprendeu até demais. Agora, ele, às vezes, mas é isso, vai assumindo responsabilidades, etc. E tal, e vai acabando, tem que tomar posições. Estava falando outro dia com um amigo meu sobre a Embasa. E as pessoas também precisam, além de ter responsabilidade, ler. Um dirigente sindical que não lê, um dirigente sindical que não acompanha a sua categoria, certo? Ele tem que dar um presidente da associação que não acompanha as mudanças, não acompanha a sua categoria, o sentimento dela. Então, eu me lembro de um projeto lá da Embasa, que nós estávamos
tentando salvar a Embasa. E até hoje eu vejo propaganda no jogo, eu sou Vitória, e às vezes o Vitória vai jogar em outro lugar que não é a Bahia, e eu vou no radinho escutando. E a rádio de Mário Kertz, a Metrópole, ela transmite futebol e eu vou escutando. E eu vejo sempre o radialista lá falando: não, diga não à privatização da Embasa, como se isso ainda fosse algo que estivesse na ordem do dia. O inverso. Foi uma visão, na minha opinião, que naquele momento foi a ignorância do que era o projeto. Era um projeto de poder abrir a Embasa para fazer uma sociedade para um projeto específico, ou seja, e não era para abrir capital de Embasa, nem nada, e nem privatizar a Embasa. E a outra coisa que nós estávamos fazendo é que a Embasa era uma empresa que só podia atuar no estado da Bahia. Então, no mercado hoje aberto, do ponto de vista de saneamento e água, se a Embasa ela não se organizar para disputar espaços em outros locais, tal, ela vai ficar tão pequena que ela vai perder os contratos no estado da Bahia. Porque hoje quem regula isso é o município. Se o município não quer contratualizar com a Embasa, ela vai contratualizar com outro. Claro. Então a Embasa precisa ter capacidade como empresa de disputar. Então, e ela possa fazer uma sociedade para que ela possa disputar no mercado. Ótimo. E a salvação da Embasa passou para a Rui e para mim, para os dirigentes sindicais do Sindicato de Água e Esgoto, meus companheiros, colegas de vários tempos, de que nós queríamos privatizar a Embasa, abrir o capital. Para abrir o capital da Embasa não precisa nem passar na Assembleia, porque o próprio regramento interno já permite que ela possa negociar as suas ações. É uma empresa aberta, uma empresa no mercado, a empresa é um SA, ela não é uma empresa limitada. Então, essas coisas a gente precisa. Então, eu sou dessa formação, venho com isso, quero agradecer a oportunidade da gente poder colocar as nossas opiniões. E quando Adolfo vem aqui, você diz a ele: Adolfo, certo, vá de leve, porque a regra da Assembleia ela se dá de uma determinada maneira, e toda vez que a gente possa tentar passar, certo, do regramento, certo, lá na frente vem a conta. Sei, mas eu não entendi. Isso é para mim? Não, Adolfo. Eu estou brincando. É porque está vindo aí essa coisa da sucessão na Assembleia. Tá. E vem aí, tem vários 62 deputados, além de Adolfo, que certamente vislumbram sentar naquele lugar dele, que não deve ser ruim, né? Marcelo Nilo ficou por 10 anos, então não deve ser ruim. Aí ele cumpriu já o seu segundo período, mas há uma tese lá na Assembleia de alguns colegas, onde ele poderia ter um terceiro mandato. E, na minha opinião, a legislação federal, a Constituição Federal não permite. Que se permitisse, Arthur Lira não ia abrir mão de jeito. O senhor quer ser candidato? Terceiro mandato. Discutir isso ainda não, mas se Adolfo me apoiar, agora que eu entendi, não tinha entendido. Será que eu disse alguma coisa aqui? Não, depois valeu, gente. Tá bom. Mas quero agradecer. Um abraço a você, Fernando, a você, Paulo. E a turma aqui que nos ajudou a fazer esse bate-papo aqui bacana. Fernanda? Obrigada, deputado. Quero agradecer a presença do senhor aqui.
fora do parlamento baiano, né? Falamos a respeito de diversos assuntos. Foi um enorme prazer. Obrigada, deputado. Muito obrigado, agradeço muito. A Associação Comercial da Bahia agradece, todos os associados, toda a classe produtiva, agradece quando a gente se aproxima, né? Como eu digo, dessa forma contributiva, harmoniosa, construtiva, e é isso que a gente espera. Tá bom? Muito obrigado de coração. Pau na máquina, vamos fazer. Um abraço, meu amigo.